Família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jai Gomes. Meus irmãos, fazer um vídeo aqui inspirado aí no comentário de um inscrito nosso, o oficineiro, né? Meu irmão, seu comentário foi bastante inspirador, né? Abre aspas, ele disse que a maçonaria se diz não ser uma religião, mas vive como religião. Se diz ser uma seita, mas vive como tal, né? Mais ou menos assim o comentário do meu querido. Parabenizo o seu comentário, até comentei que é um comentário bastante inspirador para que a gente venha fazer um vídeo, né? Fecha aspas. Meu irmão, só existe uma forma de nós combatermos a ignorância do que consiste hoje a maçonaria institucionais, né? Por meio da própria maçonaria. Não sei se vocês sabem, há uma teoria que se combate o fogo com o próprio fogo, né? Então, não tem como você combater a maçonaria hoje institucional que se diz não ser uma religião, mas vive como religião, né? Se diz não ser uma seita, mas vive como uma seita, senão por meio da própria maçonaria, resgatando aquilo que consiste de fato a tradição iniciática. A maçonaria é uma escola de tradição iniciática. Ela não pode haver mudança de variação. Assim como eu recebi, assim eu devolvo. Todo cabalista, todo aquele que faz parte de uma escola de tradição iniciática sabe do que consiste uma originalidade, uma gênese de tradição iniciática. Se nós formos aqui buscarmos no passado essa dinastia, digamos assim, de passagem do conhecimento iniciático, da tradição, a gente vai fazer um vídeo aí de quase 2 horas, né? Eu vou dar aqui só um exemplo. Por exemplo, quando Moisés, cabalisticamente falando, Moisés quando deixa o Egito, reza a tradição que Moisés ele é portador do conhecimento cabalístico, né? Onde o Egito estava sendo profanado, Moisés então sai com a bagagem de conhecimento dado pelos grandes hierofantes do Egito, né, que mantinham o conhecimento tradicional. Moisés então é convidado a levar esse conhecimento, a não deixar profanar, por fato de que o Egito estava se propagando em vários segmentos religiosos, fundamentalistas. Então Moisés ele é ortogado a deixar o Egito com essa bagagem de conhecimento. Em um determinado momento, as leis escritas que Moisés estava apresentando era só uma nuance, mas o verdadeiro conhecimento Moisés passa oralmente para os 72 escolhidos a dedo, né? Os 72 anciões, onde Moisés perpetua esse conhecimento. E aí, por gerações e gerações, o conhecimento dessa gênese, né, de Moisés é passado oralmente. Uma tradição iniciática, ela não é diferente, meus irmãos, ela é passada oralmente de mestre e aprendiz. Num teu ritual de iniciação, o que ocorre? Você não recebe do teu mestre oralmente o que consiste a tradição, né? Não é um ritual praticamente de transmissão oral, né, do conhecimento do que consiste a tradição. E isso é imutável, isso jamais deve ser contaminado, isso jamais deve ser esquecido. Aquela instituição que se diz maçonaria e fugir desse conceito de tradição, ela deixa de ser maçonaria. Então a única forma de nós combatermos a ignorância que consiste hoje na maçonaria é por meio da própria maçonaria, né? Há um movimento aí, se vocês estão bastante atualizados, há um movimento aí de alguns sereníssimos grão-mestres da grande lojas estaduais querendo criar uma maçonaria executiva, com a titularidade de maçonaria executiva. Eu já até apresentei um vídeo sobre essa matéria. Ora, ele faz uma planilha extraordinária, faz uma palestra, né, bastante convincente, mas esquece do que consiste uma tradição, né? Trazendo a maçonaria para uma era cosmonáutica que não consiste de fato a sua essência, né? O que se pode fazer é você conseguir viver maçonaria no meio aonde você está inserido, né? Você não querer fazer com que a maçonaria se torne algo que ela não é, né? Se você observar, todos os protagonistas que trabalham em cima de um resgate
da sua religião, digamos assim. Vamos dar exemplo aqui do Lutero. Lutero, quando fez a primeira reforma protestante, assim como chegou aos nossos ouvidos, ele lutou para aquilo que estava sendo profanado naquela época. Ele não desmistificou, digamos assim, o que consistia ao Evangelho do Cristo no seu princípio. Lutero lutou contra a Igreja Católica com o próprio Evangelho do Cristo, ou seja, se combate uma ignorância dentro de um contexto do que consiste a verdade. Então, a única forma de nós combatermos a maçonaria institucional hoje, essa maçonaria fundamentalista, essa maçonaria ortodoxa, com a própria maçonaria, do que consiste de fato a escola de tradição iniciática. Ou seja, mostrando para os meus irmãos o que consiste de fato, o que vivencia esse aspecto de tradição iniciática, onde você vai adentrar nessa mística e você vai perceber que tudo que se vende hoje para você da maçonaria especulativa, essa maçonaria atual, ela está fugindo de fato do que consiste a maçonaria no seu aspecto de tradição. É um dos tópicos que eu venho batendo essa semana, essa questão de proibição. Se você não é um cara arrogante, agora eu vou também mexer com as tuas vaidades, com o teu ego, né? Se você é um cara que acredita de fato que a maçonaria é uma escola de tradição iniciática, você vai levantar essa bandeira juntamente conosco, né? Vai mostrar que não tem sustentabilidade o que a tua instituição prega para você, né? Principalmente esse tópico que eu apresentei, que é essa proibição, né? No vídeo passado eu falei para vocês que houve no início da especulação alguns maçons institucionais, alguns maçons de origem evangélicas, né? Principalmente James Anderson, um cara altamente ortodoxo na sua vivência eclesiástica, né? Acreditando assim na unificação de uma ideia onde no início, né, eram os presbiterianos, dizendo que eram os reformadores, que agora eles eram portadores de uma verdade do evangelho. Como eu vou chamar um indivíduo desse para fazer uma constituição da maçonaria, que é uma escola de tradição iniciática, onde não há uma verdade absoluta, algo progressista, algo evolucionista, e eu então chamo o cara para ser o protagonista, para criar leis, né? Leis para que possa direcionar a maçonaria. Logo, meu irmão, não tem como eu não colocar a natureza do meu espírito. Ora, se a minha originalidade estou inserido dentro de uma escola fundamentalista, onde eu venho pregando que todas as religiões são falsas, né? E que agora a minha é verdadeira, e eu sou convidado para fazer leis, criar leis e constituir alguns dogmas para aquela instituição ali que eu estou dentro. Ora, logo eu vou colocar algo da minha natureza, eu vou querer tirar, eu vou querer fazer o que está sendo apresentado como uma titularidade não diferente daquela escola que eu estou inserido. Eu vou colocar muito da minha natureza dentro dessa instituição que se denomina maçonaria especulativa. Então foi um erro gritante em relação ao início da especulação. Transformaram a maçonaria não diferente do que consiste hoje as religiões evangélicas, a religião católica, islã e etc. Foi um erro muito gritante. Era necessário que você buscasse um maçom operativo, um maçom onde de fato vivesse a tradição maçônica, mas não um cara que estava inserido em uma seita, digamos assim, que clamava para si o absolutismo da verdade. Logo, James Anderson colocou algo da sua própria natureza e algo da sua instituição, fazendo assim a maçonaria sair do que consiste a tradição maçônica. Essa é a minha visão nessa matéria. Então se combate a maçonaria hoje com a própria maçonaria, fazer com que os maçons entendam o que consiste de fato uma tradição iniciática. Aí somente assim nós vamos viver o que consiste a maçonaria. Espero que esse vídeo você possa ter entendido. Falei muito nas entrelinhas, né, para que você possa aguçar a tua intuitividade e que você possa deslumbrar. Eu gosto sempre de dizer, o verdadeiro educador não é aquele que educa o seu educando, é aquele que desperta o conhecimento
O conhecimento é inerente no seu educando. Isso que é o verdadeiro educador, isso que é o verdadeiro mestre. O verdadeiro mestre não é aquele que impõe os seus pensamentos no seu aprendiz. O verdadeiro mestre é aquele que desperta o conhecimento já potencial no seu aprendiz. Um exemplo bastante interessante para você entender isso que eu estou falando é o exemplo do coco, né? O coco, se você pegar um coco na sua mão, o coco em si, ele está potencialmente já um coqueiro. Você não está vendo o coqueiro dentro do coco. Você vê o coqueiro dentro do coco? Você não vê. Mas o coqueiro já está potencialmente dentro do coco. Basta você plantar, basta você regar e de repente você vai ver a árvore nascendo. Assim é você. Você já é detentor de um conhecimento. E o mestre simplesmente ele vai aguçar esse conhecimento que já está potencialmente dentro de você. Te amo sem te conhecer.